Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Se você não estava aqui, eu vou recapitular um pouco do que compartilhei no último mês. Ou seja, em dezembro, eu recebi uma palavra profética que haveria o início de um novo momento. E que janeiro seria o início de um intervalo, como de um jogo. E que o intervalo não seria só um momento para descansar. Eu adoro a NFL, a NBA, e muitas vezes no intervalo eles são avaliados como técnicos e jogadores pela forma como fazem ajustes no intervalo. E as equipes que estão perdendo no intervalo geralmente vencem porque assistem ao filme, fazem ajustes, e compartilhei essa analogia sobre a NFL, usei a NFL como exemplo. 2 semanas depois, o 49ers estava jogando o jogo que determinaria quem iria para o Super Bowl, o campeonato da NFC. E eles estavam perdendo no intervalo 24-7. Fiquei tão furioso que desliguei a TV. Sabe, você diz, é só um jogo. Você sempre diz isso quando seu time está perdendo. Mas quando eles ganham, isso é história. Meu time estava perdendo feio e só tinha a função de interceder. Fiquei tão desgostoso que desliguei a TV. Eu estava vindo para pregar em toda forma. Eu vim pregar e antes de sair eu olhei no aplicativo e ver quanto estava o jogo. E eu olhei o aplicativo e eles estavam empatados. E era o final do terceiro quarto. Liguei para a Leslie e falei, eu vou me atrasar, eu tenho que interceder para esse time. E eles venceram. E eu pensei, puxa, que ótimo exemplo. Compartilhei isso no domingo. 2 semanas depois, meu time venceu no intervalo e fizeram ajustes. É uma declaração profética. Então veio o Super Bowl. Os 49ers estavam à frente no intervalo e eu pensava, isso não pode estar acontecendo. E eles perderam. Foi uma resposta dupla à minha oração. Mas estamos falando sobre fazer ajustes. Estamos analisando o livro de Neemias há cerca de 4 semanas. Neemias, cujo nome significa Consolador, foi enviado por um rei para reconstruir os muros de Jerusalém. A primeira coisa que fizeram em Jerusalém foi construir o templo. Eles construíram o templo no livro de Esdras, e mais tarde, Neemias foi enviado por um rei para reconstruir os muros de Jerusalém. E é um quadro bonito de nossa vida, porque a primeira coisa que acontece em nossa vida é que recebemos Jesus e ele ergue o templo, e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. É quase como construir um belo templo em um bairro em ruínas. É porque ele ergue o seu templo e nós não temos os muros, não temos os portões. Isaías 60 diz, ele chama seus muros salvação, chama suas portas louvor. O Espírito Santo estabelece seu templo dentro de nós, ele passa a residir dentro de nós, mas os muros morais, ou financeiros, ou relacionais, seja qual for ele, muitos desses muros estão derrubados. E a próxima coisa que acontece é que o Espírito Santo, o Consolador, como um decreto do rei, vem e começa a reconstruir os nossos muros. Por essa é uma parábola linda, uma história verdadeira, mas é uma parábola da nossa vida. Como o Senhor reconstrui nossos muros, como Ele é enviado por um rei, o Espírito Santo é enviado pelo rei para reconstruir nossos muros. Portanto, é uma bela ilustração. E no capítulo 1, Neemias ora. A primeira coisa que ele faz é orar e interceder. E temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós e orando por nós. No capítulo 2, passamos algumas semanas vendo sobre esse capítulo. A próxima coisa que acontece é que Neemias cavalga ao redor do muro e que leva uns 18, 19 horas, e ele examina os muros, anotando onde estão os lugares destruídos do muro e onde os portões estão destruídos. E ele vai de muro em muro, de portão em portão, e tem um escriba com ele, e eles estão literalmente anotando todos os lugares destruídos. Deixe-me fazer um ponto. E então ele se dirige aos líderes, aos anciões da cidade, e diz, vocês estão vendo a situação ruim que estamos?
Eu gostaria de salientar que se você não consegue olhar para o seu problema e ainda assim ter esperança, você não tem fé, você tem uma fantasia. Uma das coisas que acontece no intervalo é que olhamos para trás não com remorso, mas com uma análise do Espírito Santo sobre o que poderia melhorar em nossa vida, o que poderíamos dizer que ao assistirmos o filme com o Espírito Santo, não assistir ao filme com vergonha, não assistir ao filme com a condenação, mas assistir ao filme com o Espírito Santo dizendo, isso precisa ser consertado, há áreas que ignorei durante anos, aqui são as áreas que eu nunca tive vitória, e o Espírito Santo diz, esse é um novo dia, é um tempo do intervalo, é uma hora de uma nova estratégia, e reconstruir os lugares destruídos em nossa vida, estabelecer os portões da nossa vida. Portanto, falando sobre o capítulo 2 de Neemias, sobre o levantamento dos muros e dos portões, e fizemos pregações sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre desenvolver coragem em nossa vida e como desenvolvemos a coragem e o que Deus está nos chamando a fazer. Veja o capítulo 4 de Neemias, vamos ler alguns versículos hoje. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, dizendo, o que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? E vão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra só em um dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras da construção daqueles montes de entulho? Então, Tobias, o amonita, que estava com seu lado, completou, pois bastava uma raposa que subir lá e derrubará o seu muro. Eu quero destacar uma dinâmica que eu vejo na minha vida, e eu vejo isso na vida aqui como pastor nessa casa. Parece que quando você recebe um decreto do rei, começa a reconstruir os muros da sua vida, e de repente você encontra inimigos. E eu já ouvi as pessoas dizerem, talvez você já tenha dito, antes de conhecer a Cristo, a vida era tão tranquila. Sim, porque você estava sendo levado pela correnteza da fossa. E você não tinha resistência porque eu estava no caminho do inferno. Mas assim que você defende algo, algo se levanta contra você. Não é um sinal de que o diabo está te perseguindo, não. Você está atrás dele, você está reconstruindo coisas em territórios que estão seus, que nunca tomou posse. E de repente você encontrou inimigos como Sanbalat, Tobias e Gesem. E eles começam a te rebaixar, começam a te acusar, começam a xingá-lo, começam a questionar a sua capacidade de ter sucesso. E quero lembrá-los de que o inimigo os acusa dia e noite, e a sua voz é silenciosa enquanto você concorda com ele, mas é bem alta quando você está fazendo algo que vale a pena. Gostaria de salientar que as únicas pessoas que não têm insetos no seu para-brisa são aqueles que não saem da garagem. Neemias capítulo 4, 12. Os judeus que moravam perto deles, 10 veio e nos disseram, por onde quer que ele vá, eles vêm para te atacar. E eu os posicionei em alguns do povo, dos pontos mais baixos do muro, nos lugares mais abertos, divididos em famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Eu quero parar por um momento e dizer o seguinte, eu acredito que esta próxima era é a era em que o Senhor está ungindo as famílias para recuperar essa geração. Acredito que as crianças são flechas nas mãos dos guerreiros. Acredito que há uma geração surgindo. Não se trata só de idosos, não se trata só de adultos, não se trata só de jovens. É uma geração que se levanta contra essa geração demente e diz, chega, aqui não. E o Senhor está colocando famílias nos lugares expostos dos muros e protegendo os portões e os muros das pessoas que estão tentando reconstruir suas vidas. Ouça, eu quero dizer que você também, se você está reconstruindo sua vida, talvez você tenha um problema de pornografia, um vício financeiro, talvez tenha essas coisas que acontecem com todos nós. Quando Deus está te restaurando, Ele traz famílias para poder ficar no muro enquanto você está reconstruindo sua vida. Ouça, você não foi projetado para fazer isso sozinho. Se você tem um problema com pornografia, um vício, algo que trazem há anos e pensa, é um novo dia, Chris profetizou que eu vou vencer. Eu digo, você vai vencer, mas não por si mesmo. Você vai vencer confessando seus pecados, você vai vencer por estar em comunhão, você vai vencer dizendo aos seus irmãos, você pode vigiar o muro enquanto eu reconstruo a minha vida com o Espírito Santo. Assim o Senhor está ungindo as famílias. É a geração de Malaquias 4, os pais estão voltando para casa, os mães e os pais estão se reconciliando com seus filhos. É um assunto de família.
E ele continua dizendo, examinei a situação e disse aos nobres, aos oficiais, não tenham medo, lembre-se do que o Senhor, que é grande e intemível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres, por suas casas. Eu quero lhes contar uma breve história, um ponto histórico, algo que estou tentando dizer. Estou tentando te dizer. É muito mais fácil com crianças porque as mães estão acostumadas com eles balbuciando e dizendo algo. Os muros de Jerusalém ficaram derrubados por 114 anos. Eles tentaram reconstruir os muros por 72 anos. E o que eles não conseguiram fazer em 72 anos, Neemias fez em 52 dias. Acho que é o maior milagre de construção de toda a Bíblia. O fato de terem restaurado os muros em 52 dias. Mas veja como eles fizeram. Eles estão colocando tijolos e construindo portões. Muito prático, certo? Colocando tijolos e construindo portões. Mas Neemias deixa de assentar tijolos e construir portões e diz, lutem por suas famílias. Ele diz, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, suas casas. Como Neemias reconstruiu o muro, ele o relacionou com a família. Ele disse, ouça, você não está construindo um muro, você está restaurando a integridade, está fechando as portas da sua vida, está impedindo que seus filhos sejam tocados por pessoas que não deveriam ter acesso a eles. Você está protegendo seus filhos, estão cuidando de suas esposas, estão cuidando de seus maridos. E ele diz, isso não é só um muro, essa é uma nova geração que tem integridade. E eu creio que o Senhor está levantando uma geração que tem integridade. Capítulo 6, verso 1. Vamos avançar alguns capítulos. Quando Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora ainda não tivesse colocado os portões em seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Agora, alguns de vocês já esteve no Vale de Ono. Vou lhe dar um conselho. Quando o inimigo quiser que você se encontre no Vale de Ono, não vá a Ono. Escreva em sua mente, não vá a Ono. Todos estão balançando a cabeça, tipo, eu já estive em Ono. Como venha negociar conosco no Vale de Ono? E adoro a resposta de Neemias. Enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer porque parar a obra para encontrar com vocês. Aqui está a primeira parte, desenvolver coragem em sua vida. Saiba que o que você está fazendo é importante para Deus. Vou repetir. A primeira parte de desenvolver coragem em minha vida é saber que estou fazendo algo que é muito importante. Não posso ir falar com você porque estou fazendo algo que é grandioso para Deus. Não tenho tempo para descer ao Vale de Ono porque eu estou aqui em cima. Eu sei que estou fazendo um grande trabalho para Deus. Eu não posso ser incomodado com pessoas que querem falar sobre os insetos na meu para-brisa, porque eles não saem da garagem e não fazem nada e me acusam de fazer alguma coisa. Essa é uma boa palavra. Versículo 9. Estavam tentando intimidar-nos. Isso, pegue isso com lenço. Vamos falar, vamos fazer isso. Estavam tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Então orei, agora, fortalece as minhas mãos. Um dia foi à casa de Semias, o filho de Delaias, o neto de Metael, que estava trancado adentro, e disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Quero salientar que o inimigo adoraria que fechássemos as portas da igreja, permanecêssemos na igreja e não nos envolvêssemos na cultura. Não saiam por aí porque há uma separação entre a igreja e o Estado. Não sei como você separa a igreja com o Estado, quando o reino está dentro de mim e onde quer que eu vá, a igreja vai comigo. Estou apontando que é um espírito religioso que tem uma conotação religiosa que diz, faça isso dentro desses muros, não saiam, fique dentro dos muros, não saia, e você terá paz. Você terá paz porque está vivendo em uma fantasia.
Eu fui chamado para fazer discípulos das nações, não para me reunir Eu amo vocês. Mas há outros. Há outros. Mas Neemias disse o seguinte: deveria um homem como eu fugir? O inimigo está dizendo: você deve ficar na igreja. Eles virão para matá-lo, eles virão para matá-lo hoje à noite. E ele diz: deveria um homem como eu fugir? Aqui está a segunda parte da coragem. Saber quem você é. A segunda parte da coragem. A primeira parte é, talvez, não sei se estão invertidas em Neemias. Em Neemias, elas estão invertidas. Primeiro, eu sei que eu estou fazendo algo para Deus. Eu diria, primeiro, saiba quem você é. Primeiro, saiba. Será que um homem como eu deva fugir? Ou pessoas como eu não fogem de você? Não vou descer ao vale de Ono. Não vou lhe dar ouvidos. Não vou me esconder no templo. Não vou me esconder atrás da religião. Não vou citar versículos que não vivo. Não só vou odiar os imoralidade e não fazer nada a respeito. Não vou viver em um castelo separado das pessoas que precisam do amor de Deus e do poder da justiça. Não vou fazer isso. Deveria um homem como eu fugir? E então ele diz: deveria um homem como eu fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar sua vida? Eu não entrei. Então veja o próximo versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado. E aqui está um versículo poderoso. E que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Tem muita profecia ruim acontecendo. Temos profetas de mídia social por toda parte profetizando todo tipo de porcaria. Eles não têm responsabilidade, não moram em lugar nenhum, odeiam a igreja porque não vão à igreja. É melhor não continuar, porque eu sei que será um clipe de 2 minutos na mídia social. E eles dirão: aqui está a mensagem dele, em 3 palavras. Depois eu continuo dizendo: ele tinha sido pago por me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. Você sabe que pensamos no pecado como algo imoral, mas você sabe que quando Deus o chama e você interrompe o trabalho para o qual Deus o chamou por causa do medo, isso é pecado. Neemias disse: você está querendo que eu peque ao parar o trabalho. Normalmente eu penso ao pecado com algo que eu fiz errado. Aqui Neemias diz: você está querendo me fazer pecar por interromper o trabalho que Deus me chamou para fazer. Sabe que quando deixamos o medo nos dizer o que fazer, estamos em pecado. Quando reduzimos nossa vida para acomodar o medo, estamos em pecado. Ouça, não estou te falando para você se sentir mal, quero que você se irrite. Estou tentando te deixar com raiva. Apaguei uma passagem que eu apaguei. Precisamos ter raiva que vira as mesas. Raiva contra a injustiça. Está bem? E diz o seguinte: lembra-te de que o fizeram Tobias e Sanbalat, meu Deus. Lembra-te que também o profeta Nadia e o restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Que milagre incrível. O muro estava completo. Acredito que o Senhor está reconstruindo os muros da moralidade. Estamos em uma queda livre de moral na cultura, mas é uma nova estação. 60 anos de decadência na moralidade. E acredito que Deus está segurando a grande placa de pare. Em um lado diz pare e do outro lado diz tenha coragem. Ontem à noite, enquanto eu preparava, pensei na história em Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ergueu uma estátua de ouro e disse a todo o seu povo: saiam e adorem a estátua. Quando ouvirem o som da adoração, curvem-se diante da estátua. E você pode imaginar, não sei quantas pessoas estavam naquela grande cidade. Provavelmente 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas estavam espalhadas por toda parte. Isso me faz lembrar de uma cruzada do Reinhard Bonnke, onde há pessoas por todos os lados. Até onde a vista alcança, há pessoas. E quando eles ouvem o som da adoração, eles caem e há 3 caras.
Não sei como, se eles dissessem, eu faço se você fizer, não sei como é que aconteceu, não vou me curvar se você não se curvar, não sei como é que eles fizeram, mas de alguma forma decidiram que não iam se curvar. Não sei quanto a você, mas se eu estivesse com eles, não sei como eu faria. Tipo, talvez seja melhor ajoelhar um pouco, sabe? Vamos ser um pouco político corretamente. Sabe, esse rei tem uma reputação de matar pessoas que não ouvem. Assim, eles são pegos. E o rei fica sabendo que eles não se curvaram. E você conhece a história? Nabucodonosor pega esses 3 rapazes e diz, ei, talvez você não tenha ouvido o decreto. Talvez não tenha entendido claramente. Talvez não ouviram as notícias. Talvez você não leu o e-mail que eu lhe enviei. Aqui, o que acontece? Tá vendo aquela estátua? Quando tocarmos esses instrumentos, vocês, estão entendendo? Se curvem. E um deles diz, ei, você não precisa nos instruir porque não vamos fazer isso. E o rei diz, se não fizerem isso, vou colocá-los na fornalha e vocês vão morrer. E eles disseram, bem, se morrermos, morremos. Mas eu vou te dizer, nós cremos, certo? Nós 3 chegamos à conclusão juntos. Ainda estamos juntos nisso, certo? Nós cremos. Diga a ele, Sadraque. Nós cremos. Abednego, sim. Ele está certo. Estamos nisso juntos. Nós cremos que Deus vai nos salvar. Mas mesmo se ele não o faça, nós não vamos nos curvar diante de sua estátua. O rei fica tão furioso que diz aos soldados, deixem a fornalha 10 vezes mais quente. E acendem a fornalha e levam os rapazes para a fornalha. Quando abrem a porta da fornalha, o fogo é tão quente que consome os soldados que estão jogando dentro. E eles jogam os 3 lá dentro. E Nabucodonosor estava observando tudo isso. E ele disse, ei, quantos rapazes nós jogamos lá dentro? E eles responderam, Sadraque, Mesaque, Abednego, 3. E ele disse, há 4 lá. Veja, pessoal, veja isso. Há 4 lá. E um deles se parece como o Filho de Deus. Tipo, Valotão, o que quer dizer algo? Sim, eu quero. Às vezes, a imprensa está forçando a mão do inimigo, mas há um quarto homem no fogo. Não sei quanto a você, mas eu penso, Senhor, se o Senhor me enviar o quarto homem, eu vou para o fogo. E o Senhor diz, vá para o fogo e eu lhe enviarei o quarto homem. Eu digo, vocês 3 já conversaram sobre isso. E eu queria dizer a vocês que o Senhor está nos chamando para um lugar onde há certas coisas que só podem ser aprendidas na prensa, no fogo da aflição, e o quarto homem na fornalha está com você. Tenho essa profunda sensação de que o Senhor está enviando o quarto homem para o nosso fogo. Não sei pelo que está passando, mas tenho uma profunda sensação de que estamos avançando. E avançar sempre causa problemas. Sempre cria uma pressão. Ouça, quando você é levado pela correnteza daquela fossa suja, é incrível como ouve, eu ia dizer as flores cantando, os pássaros cantando e as borboletas, e de repente, você decide tomar uma posição, e de repente, há toda essa perseguição, essa loucura, e você pensa, o que está acontecendo é errado, e eu te digo, algo está certo. Você não quer sair do fogo, você quer continuar do fogo, porque no fogo há um quarto homem. Acredito que o Senhor está enviando o quarto homem para o fogo. Deus não é a luz no fim do túnel. Ele é a luz dentro do túnel. A palavra do Senhor é coragem. Precisamos tirar essa geração da mentalidade de vítima e da síndrome de carência doentia. Vou repetir. A palavra do Senhor é coragem. Devemos tirar essa geração da mentalidade de vítima e da síndrome de se achar no direito. Ouça, há vítimas reais em nossa cultura.
E devemos protegê-las, devemos amá-las. Vemos o que está acontecendo na igreja e no mundo, há vítimas reais. Mas quando temos uma cultura de vítima e uma mentalidade de vítima, as vítimas que são vítimas reais não são atendidas porque todos pensam que são vítimas. O governo deveria fazer alguma coisa por mim, alguém deveria fazer alguma coisa por mim. Não gosto da igreja porque eles não fazem nada para mim. Alguém deveria cuidar de mim. Eu quero dizer o seguinte, ninguém virá até que você entre no fogo. Então o quarto homem o encontrará ali. Mas se você fica se lamentando, choramingando, eu estava tentando 3 ou 4 palavras ao mesmo tempo. Adoro essa citação. Não é o crítico que conta. Não é o homem que o aponta que como forte tropeça ou suas ações poderiam ter sido melhores. O crédito pertence ao homem que está na arena, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, que erra e falha repetidas vezes, que conhece grandes entusiasmos e grandes devoções, que se dedica a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de uma grande conquista, e que, na pior das hipóteses, de se falhar, pelo menos falhou enquanto ousava, de modo que seu lugar nunca será com aquelas almas tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Eu tenho a profunda sensação de que Deus está nos chamando para entrar na arena. Deus está nos chamando para entrar na arena. Não para assistir como espectadores, mas para entrar na luta. Sinto-me tão em paz. Você se sente em paz porque não está fazendo nada. E não estou dizendo, eu estou dizendo às outras pessoas. Você conhece aquelas outras pessoas, aquelas pessoas. Estou me lembrando da história de Esther. Desculpem, estou contando história após história. Lembro da história de Esther e Mordecai. Mordecai é judeu. E é claro, Esther é sua sobrinha. Mas Mordecai se recusa a se curvar a Amã, que é um egoísta narcisista, humanista. E todos devem se curvar a ele. E Mordecai pensa, eu não vou me curvar diante dele. E Mordecai diz, eu só me curvo a Deus, não aos homens. Amã fica tão furioso que finalmente constrói uma forca para enforcar Mordecai. E ele recebe um decreto do rei para matar todos os judeus. E o rei é tão desconectado que nem sabe que sua rainha é judia. E ele assina um decreto com um anel e de selo que não pode ser mudado, não pode ser revertido. E assim que Mordecai descobre, ele vai parar no palácio. Ele não pode entrar e rasga suas roupas, veste pano de saco, joga cinza na sua cabeça e faz uma grande cena. Então, Esther olha da janela e vê seu tio Mordecai agindo como um tolo. Ela envia roupas novas e diz, calma, você está prejudicando o nome da família. Calma. Acalme-se. Vista algumas roupas, você não está parecendo digno. E Mordecai lhe envia uma mensagem. Ele disse a Esther, não pense que você, no palácio do rei, pode escapar mais do que os outros judeus. Pois se você permanecer em silêncio nesse momento, o alívio e a libertação virão aos judeus de outro lugar. Mas você e sua casa e seu pai perecerão. E quem sabe se você não alcançou a realeza para um momento como esse. Então Esther lhe disse que respondesse a Mordecai, vá, reúna todos os judeus que se encontram em Suzã e jejuem por mim e não comam por 3 dias, nem dia nem noite, e eu e as minhas moças também jejuaremos da mesma maneira. E assim irei ter com o rei o que não é conforme a lei. Se eu morrer, morri. Sabe, Esther está bebendo espumante com o rei no palácio. E está tão desconectada do povo que está liderando que nem sabe que houve um decreto.
Seu tio Mordecai teve que lhe dizer que o rei com quem ela está dormindo baixou um decreto contra os judeus. Ela está tão desconectada do seu povo que deveria estar liderando. Ela não é só uma princesa, ela é uma rainha. E Mordecai lhe diz: Esther, não pense que porque está no palácio, bebendo espumante, você não vai morrer junto com seu povo. E a propósito, esse é um mover soberano de Deus. Deus levantará outra pessoa para tomar o seu lugar e salvar os judeus, mas você vai perecer. E ela disse: tudo bem, eu entendo. Eu vou até o rei. E se eu morrer, morri. E sinto que é importante sairmos de nossos castelos religiosos e descermos as pessoas que deveríamos liderar. Sentir sua dor, entender o problema. Não se trata apenas de dizer: eu vou lhe enviar um livro sobre como se animar quando você está tendo um tempo difícil. Aqui está meu livro sobre... Entende? Estamos ficando tão isolados da cultura e o inimigo diz: fique na igreja, não se envolva. Ouça, as pessoas vão dizer coisas ruins sobre você se você se envolver. Basta ver as redes sociais do Chris e verá isso o tempo todo. Sabe, as pessoas vão te odiar por algumas coisas e outras pessoas vão te amar. E você não pode esperar e decidir qual vai ser a sua opinião. Estou dizendo que essa segunda parte é sobre nos envolvermos. Não estou falando sobre só nos envolver na política. Estou falando de nos envolvermos na cultura. Estou falando de amassar a massa com o fermento da justiça. Estou falando de tomar uma posição, não ficar quieto. Meus amigos não vão gostar disso. Na verdade, eles não gostam. Se eles soubessem quem você é, eles não gostariam de você. Eu prefiro ser odiado por quem eu sou do que amado por quem eu não sou. Se não nos levantarmos contra esse mal em nossos dias, quem o fará? Quem terá coragem de deter a insanidade de Amã? E ele que quer destruir os Mordecais, que se recusam a se curvar à arrogância de um mestre maligno, que tenta roubar a inocência de toda uma geração. Eu tenho um amigo chamado Darren. Ele é pastor da Garden Church, na região de Los Angeles, e teve um encontro profético. Ele me enviou 2 dias atrás. Ele escreveu o seguinte: essa manhã fui sacudido por uma frase que me levou a um profundo senso de unção profética e urgência para declará-la e liberá-la para que possa ser ouvida. E aqui está a declaração que ele ouviu: a geração Z se tornará a geração zelo. A geração Z se tornará a geração zelo. Acredito que essa é uma declaração profética, que a geração Z se tornará a geração zelo. Quero dizer que há uma transformação na igreja que não é saudável. Há uma boa parte, eu estou falando da parte ruim agora, isso é, temos pródigos que queremos voltar para casa, e os pródigos estiveram com prostitutas, estão nas fazendas de porcos, e o pai quer desesperadamente que eles voltem. Ele vai aos campos dos sonhos, aos campos das expectativas, dia após dia procurando seu filho, mas uma coisa que ele não faz é criar uma casa de prostituição para ter seu filho de volta. Ele espera que seu filho tenha um coração arrependido, que anseie por seu pai. Estou apontando que estamos tentando nos relacionar com a geração, nos tornarmos como eles, e eles estão procurando algo diferente. Estão dizendo que há uma geração que está surgindo, que está procurando por pessoas que defendam algo. Essa não será a geração do não sei qual sexo é o meu, posso mudar amanhã. Eles estão procurando por alguém sólido, algo poderoso. E eu quero salientar que a geração Z, os jovens, serão para nós como flechas nas mãos de guerreiros. Estou dizendo que estamos no amanhecer e que os jovens, seus filhos, serão flechas nas mãos de guerreiros. Eles farão parte, é uma questão de família, é uma luta em família. Seus filhos estarão envolvidos na luta. Eles não são vítimas, eles são guerreiros. Estamos criando filhos que não são vítimas. E era isso que eu compartilhava com as mulheres. Vocês estão criando uma geração de guerreiros. Vocês estão criando uma geração de Davi, vocês estão criando uma geração de Sansão, vocês estão criando Samuel, você está criando Moisés. As crianças que estão crescendo em sua casa, você está afiando as flechas delas, está ensinando a guerrear, você está dizendo, vocês não serão diluídos, vocês...
Estou lhe dizendo que nessa geração, o inimigo terá medo que nossos filhos frequentem escolas públicas. Lembre-se de quem você é. Você não é um maluco religioso, radical, fora de contato com a realidade e dinossaurico. Eu inventei essa palavra dinossaurico. Ele tentou fazer uma verificação ortográfica e eu disse, não, essa é a palavra que eu quero, dinossaurico. Você não é um religioso, radical, fora de contato com a realidade e maluco dinossaurico. Você é um justo que ama Deus, que ama as pessoas com a paixão de vê-las plenamente vivas, livres da opressão demoníaca, libertas do suicídio, caminhando na pura alegria de uma consciência limpa. Vocês são um povo profético que anseia por ver as pessoas que perderam a conexão com o seu Criador, restauradas e reconciliadas, para que possam descobrir o chamado divino, caminhar em seu propósito celestial e encontrar paz que excede todo entendimento. É hora de se levantar. Como você desenvolve coragem? Vou lhe dar algumas maneiras rápidas, porque estou chegando ao fim. Número 1, conviva com pessoas corajosas. Se você andar com chorões, se tornará chorão. Isso é Provérbios 32. Ande com chorões e se tornará chorão. Ouça, os filhos de Israel não entraram na terra prometida por causa das pessoas com quem eles andavam. Os 10 espias disseram, não podemos ir. 2 espias disseram, podemos. E eles disseram, não, vamos ficar aqui com esses caras. Eles estão lhe dizendo, você andar com as pessoas que têm medo e receio acabará na segurança de não fazer nada com a sua vida. Eu adoro essa parte. Josué e Caleb foram os únicos 2 que sobreviveram àquelas pessoas estúpidas. Eles entraram na Terra Prometida depois de 40 anos de atraso e a conquistaram. E a coisa que manteve todos fora da Terra Prometida, os outros, foram os gigantes. E você sabe que não há registro de nenhuma batalha com gigantes. Caleb provavelmente lutou com alguns, mas eles nem sequer foram notáveis. E o único gigante que foram notado foi 370 anos depois. Eles encontraram um gigante notável na Terra Prometida, a coisa que os impediu de entrar, e um garoto de 15 anos o matou com uma pedra. Por exemplo, você continua ouvindo pessoas que deixam medo dizer a elas o que fazer e você acaba ficando nas margens do deserto, olhando para a Terra Prometida, desejando e esperando, e a sua vida acaba e não faz nada, porque Deus vive essas pessoas que têm medo. E eles têm profetas que profetizam o medo. Sabe, ensinamos as pessoas, quando receberem palavra profética ruim, dê descarga nelas. Adoro os banheiros europeus porque ele tem 2 descargas. Eles têm uma descarga número 1, você não precisa muito, mas você tem a descarga do profeta. Essa descarga, você ouve tanta porcaria que você dá descarga nisso. Não quero nem falar sobre a descarga do avião. Se você descarga essa coisa, você não pode nem sentar. Suga até seu estômago. Às vezes as profecias estão tão ruins. O Bill está na primeira fila dizendo para me levantar. Como se desenvolve a coragem? Você convive com pessoas corajosas. Número 2, tenha uma visão. Tenha uma visão. A visão dá à dor um propósito. Os cães da desgraça estão às portas do destino. Os cães da desgraça estão às portas do destino. Tenha uma visão. A visão dará à dor um propósito. Por que eu estou passando por isso? Por causa daquilo. Foi pela alegria que lhe estava proposta que ele suportou a cruz. Você tem que ter uma visão. Você não só pode suportar a cruz, você precisa ter uma visão. Por que eu estou sofrendo tanto? Porque aquele é o seu destino. Você está deixando a terra prometida aos seus filhos e seus filhos. Número 3, a esperança adiada torna o coração doente. Não pare de ter esperança. Número 4, tenha um diário de vitórias. Você deve ter um diário de vitórias. Toda vez que tiver uma vitória, escreva. E quando tiver medo, leia o seu jornal. Oh, Deus pagou pela minha casa. Eu achei que minha filha ia morrer. Ela não morreu. Ela ainda está viva e está muito bem. Ela é pastora de uma igreja. E pensamos que nossas finanças tinham acabado. Alguém então veio e pagou na nossa casa. E você lê e pensa, agora estou pronto. Você lê essas coisas antes de sair de casa. Número 5.
Manter um breve registro dos seus fracassos. E o número 6, vou terminar com essa. Encontre algo para proteger. Parte do desafio é que vivemos em um castelo e ouvimos tantas notícias ruins na tela e pensamos, essas pessoas foram assassinadas, essa pessoa foi estrupada, essas coisas terríveis aconteceram, o sistema escolar está indo para o inferno, tal coisa está acontecendo. E recebemos tantas notícias ruins que ficamos meio que inoculados delas. Então, o que acontece é que você vai para as trincheiras, onde as coisas estão acontecendo com as pessoas, e você fica justamente irritado, sabe? Ninguém faz nada a respeito disso. Você não vai se indignar por justiça, a menos que você chegue à trincheira. Sabe, você diz, eu não me sinto motivado. É porque você está dentro de um castelo, vendo da janela. Você quer estar motivado? Venha para onde as pessoas estão, porque há algo em você que deseja retidão e justiça. Ok, eu escrevi isso e vou terminar com isso. É um pouco duro. O Senhor está chamando. Bem, eu quis protegê-lo, eu risquei algumas palavras do primeiro culto. Estou lhe dando a versão simplificada. Versão simplificada. Meu Deus. O Senhor está chamando os pais para defenderem suas filhas que estão sendo levadas de volta à idade das trevas da opressão, pois os homens disfarçados de mulheres roubam suas medalhas de ouro, infiltram em seus banheiros e vestiários e violam seu pudor. Pais e mães, precisamos tomar uma atitude justa e fazer com que os políticos e escolas saibam que nossos filhos não participarão de seus experimentos sociais. Tampouco serão peões em alguma manobra política para dar acesso a pornógrafos e drag queens, acesso aos nossos alunos no jardim de infância. Nossas instituições educacionais se tornarão centros de doutrinação nos quais eles fazem a lavagem cerebral das nossas crianças em suas novas realidades dementes. Precisamos parar com isso agora. Já passou do intervalo, é hora de pôr um fim nessas experiências sociais fracassadas. Quando os psicólogos e psiquiatras afirmam que um menino que pensa que uma menina é normal, ou uma menina que pensa que um menino é normal, os pacientes assumiram o controle da ala psiquiátrica. Quando o ridículo é protegido por nossos tribunais superiores e o bom senso é história antiga, algo está muito, muito errado. Os muros morais da nossa nação desmoronaram e as pessoas que têm acesso aos portões dos nossos filhos são irresponsáveis. É hora do avivamento se tornar uma revolução e a revolução se tornar uma reforma. Os pais devem superar o medo, obter educação sexual e ensinar seus filhos sobre sexualidade e moralidade, porque a sexualidade e a moralidade nunca devem ser separadas. É fundamental que líderes lidemos com as pessoas que estão lutando contra o pecado, a doença, a enfermidade mental com bondade, gentileza e compaixão. Não devemos fazer vítimas da opressão o alvo do nosso zelo ou paixão. Caso contrário, nos uniremos aos vitimizadores, envergonhando-os e ferindo-os, mas devemos defender a justiça contra aqueles que estão roubando a inocência de nossos filhos e pervertendo toda uma geração. Deixe-me ler novamente. Mas precisamos defender a justiça contra aqueles que estão roubando a inocência de nossos filhos e pervertendo toda uma geração. Quero lhes contar algo que me ocorreu no último culto. Sabe, há menos de 60 anos, tínhamos pessoas negras separadas em escolas diferentes, em banheiros diferentes, e nós as oprimíamos. E deixe-me dizer, era a coisa mais popular se fazer, era a pessoa para quem você votaria que queria esse tipo de separação, esse tipo de abuso, esse tipo de opressão de toda uma raça. Daqui a 50 anos, mulheres sem seios e homens sem pênis se levantarão e acusarão essa geração de não protegê-los quando eram crianças. Anotem minhas palavras. Haverá milhares de pessoas, processos judiciais de crianças que viviam em uma cultura pervertida, cujos pais não os protegeram, que cortaram seus seios, que cortaram seus pênis,
e que fizeram com que eles tomassem bloqueadores de puberdade que destruíram suas vidas. E eles acusarão essa geração e dirão, por que vocês não me protegeram? E os políticos que votamos agora estarão correndo para se proteger, assim como todos os políticos que votaram a favor do racismo, e foram populares em um dia e agora estão todos tentando perder sua história, esfregar sua história. Estou lhe dizendo, essa geração que está surgindo é uma geração que mudará o curso da história. É uma geração que está farta da nossa fossa do pecado. E as suas famílias não são só pais, não são só mães, mas são famílias que estão assumindo seu lugar no muro, dizendo, aqui não vou te encontrar no Vale de Ono. Eu vejo um movimento crescente que as pessoas estão dizendo, aqui não, isso não vai acontecer com meus filhos. É hora de nos envolvermos. Ouça, não estou fazendo uma declaração política, não se trata de política. De fato, na minha opinião, a política é o sintoma de um povo justo que se recusa a se envolver na cultura. É hora de nos envolvermos. Não sei o que fazer. Ouça, você não saberá o que fazer até entrar no fogo. Haverá um quarto homem no fogo, você saberá exatamente o que fazer, porque o Espírito Santo está em você e ele reforma a cultura. Estou lhe dizendo, somos um movimento disruptivo. A Bethel é um movimento disruptivo. O Espírito Santo nos transformou em um movimento disruptivo. Não seria minha natureza, não seria a natureza do Bill ser disruptivo. Desculpe, quase eu acusei de ser outra pessoa. Mas você não consegue evitar quando o Espírito Santo está em você. Você tem que se manifestar. Você não pode ficar calado. Fique de pé. É tempo de votar, portanto, votem. Por favor, votem. Escrevi essa manhã, não tenho lealdade a um partido político. Eu não tenho lealdade a um partido político. Sei que vocês pensam que eu sim, já me acusaram disso, mas minha lealdade é para o Rei dos Reis. Não votem em meu partido, votem em minha consciência. Quero desafiá-los a fazer o mesmo. Não vote em seu partido. Você é republicano, democrata, não vote em seu partido. Vote em sua consciência. Peça ao Espírito Santo. Acredito que haverá um rompimento. Acredito que haverá, mesmo no mundo político, haverá pessoas de ambos os lados, mas veremos a retidão governar. Veremos líderes que são justos governando. E acredito que o corpo de Cristo vai mudar o curso da história. Eu vou lhe dizer uma coisa, a Califórnia está mudando. Nos próximos 25 anos, haverá um terremoto de mudanças na Califórnia. Pois estamos nos movendo em direção à retidão, estamos nos movendo em direção à proteção dos nossos filhos e vamos reformar o que acontece no sistema educacional dos nossos filhos. Senhor, abençoo a todos aqui. Eu oro, Deus, que o Senhor lhes dê coragem. Que o Senhor lhes dê coragem. Oro para que a pessoa mais temerosa, de repente, se torne o Chris Overstreet da nossa vida. A Tracy Evans da nossa vida. Oro, Deus, que essa temporada seja marcada pelos temerosos que se tornaram poderosos e nos guiam. Os gideões que são tão temerosos, sendo ungidos por Deus e saindo da multidão. E todos nós pensamos, deve ser Deus, porque eles nunca fariam isso. Aquela mulher nunca faria isso. Aquele homem eu conheço para sempre. Ele é um rato e agora se tornou um leão. Não sei o que aconteceu com ele. Eu abençoo essa geração em nome de Jesus. Que possamos mudar o curso da história nos próximos 20 anos. Que a justiça volte a prevalecer. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado por ter me ouvido. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.